Foi importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Nascimento: 18 de abril de 1882, Taubaté, São Paulo. Falecimento: 4 de julho de 1948, aos seus 66 anos. Ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constitui aproximadamente a metade de sua produção literária. O autor da obra Urupes, publicada originalmente em 1918, inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o Romantismo. Urupês é uma coletânea de contos e crônicas do escritor brasileiro Monteiro Lobato, considerada sua obra-prima e publicada originalmente em 1918. Inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o Romantismo. A crônica que dá título ao livro traz uma visão depreciativa do caboclo brasileiro, chamado pelo autor de fazedor de desertos, estereótipo contrário à visão romântica dos autores modernistas. Segundo o autor, o livro é da roça, pois foi em minha fazenda que eu escrevi, e reflete com nitidez o ambiente do interior paulista do Vale do Paraíba. Bom, a capa original, de 1918, possui uma ilustração desenhada por José Wast Rodrigues, representando um mata-pau, parasita de árvores e tema de um dos contos. A terceira edição, também de 1918, conta com um desenho do mesmo artista, porém, representa uma porção de cogumelos em referência a um tipo de fungo chamado orelha de pau ou urupê. Capítulos. Parte dos capítulos que se tratam de contos, um artigo e uma carta de jornal, foi publicado originalmente em periódicos como o Estado de São Paulo e a Revista do Brasil. Inicialmente, a coletânea seria chamada 12 Mortes Trágicas. No entanto, por sugestão de Arthur Neiva, Lobato incluiu o artigo Urupês, que já tensionava incluir no volume como apêndice, utilizando este nome como título do livro. A primeira edição possuía 3 capítulos, incluindo o artigo tema Urupês, 6 contos sobre a figura caipira, 3 sobre seus patrões, os fazendeiros, e mais 3 sobre temas alheios ao Brasil rural. A partir da segunda edição, foi incluída a Carta Velha Praga, totalizando 14 capítulos, além de um prefácio. Urupês é basicamente uma série de 14 contos, tendo como ênfase a vida cotidiana e mundana do caboclo, através de seus costumes, crenças e tradições. Jeca Tatu foi caracterizado por Monteiro Lobato como um homem desleixado com sua aparência e higiene pessoal, sempre de pés descalços, que mantinha uma pequena plantação para a subsistência. Sem nenhum tipo de educação e cultura, Jeca Tatu era um homem ingênuo e repleto de crendices. Urupês pode ser um bom começo para entender o contexto histórico que levou ao Brasil de hoje. A perspectiva política em que Lobato representa o Brasil das primeiras décadas do século XX, mais criticando que aplaudindo medidas governamentais, é extremamente atual. As raízes de Jeca Tatu estão em 2 artigos escritos por Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo em 1914. Neles, o autor condenava as queimadas praticadas por caboclos nativos no Vale da Paraíba, interior de São Paulo, onde o escritor tocava a fazenda Buquirá, herdada do avô, o Visconde de Tremembé. Na época, Monteiro Lobato dedicava-se ao trabalho na fazenda, que recebeu como herança de seu avô, e amargava um ano terrível por conta da seca. Além do problema causado pela seca do inverno, Monteiro Lobato estava exausto das constantes queimadas praticadas pelos caboclos. Por conta disso, ele resolveu escrever uma carta de indignação ao jornal, que viu naquele texto algo muito valioso, e o publicou fora da seção de carta dos leitores. Velha Praga causou grande impacto e polêmica, fazendo com que Monteiro Lobato publicasse
outros textos que dariam origem ao livro Urupés, derrubando uma tradição cara, inaugurada por José de Alencar, que apontava como a mestiçagem do índio com o branco como geradora de uma nação forte. Lobato crê, no contrário. Sua teoria institui a tese do caboclismo, ou seja, a mistura de raças gera um tipo fraco, indolente, preguiçoso, passivo. Ainda com relação à linguagem, é interessante notar a grande influência que europeus teve sobre a linguagem portuguesa. Surgem novas e diversas palavras que hoje estão dicionarizadas. Como exemplo, o termo jeca, vem do nome jeca tatu, passou a ser sinônimo de caipira ou morador de zona rural. Um desses textos, cujo título dá o nome europeu, dá vida ao que seria a sua mais famosa personagem, o caboclo Jeca Tatu. Se o índio surgira como modelo ideal do brasileiro para as escrituras do romantismo da fase indianista, a figura do caboclo parecia com seu substituto moderno, ao que Monteiro Lobato chamou de caboclismo. O caboclo de Monteiro Lobato trazia características negativas enfatizadas, e seu símbolo máximo é a personagem Jeca Tatu. Além do surgimento de uma das personagens mais icônicas da literatura brasileira, Urupês trouxe uma série de inovações e sua importância se estende até os dias de hoje. Uma delas diz a linguagem de Monteiro Lobato, que estava preocupado em reproduzir nos textos a riqueza da fala brasileira da zona rural, com sua linguagem coloquial e com neologismo. A oralidade foi a maior ousadia do escritor, pois na época o uso do português coloquial era visto como inferior e sem valor literário. Isso antecede as formas estilísticas propostas pelos modernistas. Bom, a personagem de Jeca representa toda a miséria e atraso econômico no país, e descaso do governo em relação ao Brasil rural. Monteiro Lobato caracterizou Jeca Tatu como um homem desleixado com a sua aparência de higiene pessoal, sempre de pés descalços e que mantinha sua sustentação para a subsistência. Sem educação e cultura, era um típico ingênuo e cheio de crendice. Era retratado como um alcoólatra e preguiçoso. Monteiro replica, dizendo: Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Ou seja, estava assim por descaso do governo. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Nascimento: 18 de abril de 1882, Taubaté, São Paulo. Falecimento: 4 de julho de 1948, aos seus 66 anos. Ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra, de livros infantis, que constitui aproximadamente a metade de sua produção literária. O autor da obra Urupes, publicada originalmente em 1918, inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o romantismo.